percebo bastante que até dentro das linhas de serviço dentro da própria indústria, né? A indústria tem a parte produtiva, eu tenho a parte tangível, mas também tenho a parte não tangível, né? Tenho todos os processos de apoio, eu tenho todos os processos administrativos, eu tenho todos os processos gestores, e eles, trocando em miúdos, não deixam de ser processos de serviços dentro da própria empresa. E lá eu percebo que a gente acaba utilizando muito mais as ferramentas, muito mais os conceitos do Lean do que do próprio Six Sigma, né? Lá a gente costuma trabalhar bastante o mapeamento de processos, costuma trabalhar bastante o mapeamento de fluxo de valor. Isso é importante porque na área de serviço a gente consegue fazer um bom mapeamento e Sim. consegue saves impressionantes também, sobretudo quando a gente fala em logística, tá? E eu vejo que esses, né, o lead time é o elemento mais o TACT, em linhas gerais, mas ele não consegue me dar uma tradução em save, uma tradução em resultado lá no final do jogo. Agora, o lead time aumenta muito o resultado, aumenta muito a produtividade da área de serviços, né? Então, a gente utiliza muito mais. Na sua área, mais ou menos por aí, vocês fazem mais uso de outras ferramentas? Como é que funciona? É bem por aí, assim, né? O que eu sempre comento com as pessoas que trazem algumas situações para mim é tomar cuidado para não demandar muita energia dentro de algum problema que às vezes não requer todo um estudo Lean Six Sigma. E outro ponto que eu vejo muito é como a gente sempre está querendo fazer tudo mais rápido, mais rápido, mais rápido. A gente tende a automatizar muita coisa, né? Então, hoje a gente pode ter os famosos robôs, então, que não, talvez não substitua, mas consegue fazer de uma forma um pouco mais assertiva, mais rápida, uma determinada atividade, né? E aí é comum eu notar que as pessoas tendem sempre a querer automatizar sem analisar o processo, sabe? Então, se você não para analisar o teu processo, para saber o que você está automatizando, quem é que garante que você não está automatizando um problema? Ou algum step que não está agregando nenhum valor para o cliente e para o próprio processo. É claro que você vai ganhar tempo, mas será que realmente o caminho é esse? É sempre um ponto que eu chamo muito atenção, sabe? Porque cria-se, né? Você vê, poxa, eu posso fazer isso mais rápido. É legal esse mindset que as pessoas têm. Mas também tem que analisar, né? Até onde realmente é estratégico. Né? A gente realmente está mexendo ali na causa raiz. É bem interessante, inclusive. Eu fiz um trabalho certa feita numa grande empresa da região. Isso na virada do século. Aí fui fazer implantação de FEMEA numa área de logística. Até então não existia, né? FEMEA era só coisa de chão de fábrica, coisa de produção mesmo, né? Era Uhum. produto e processo produtivo. Não existia essa disseminação do FEMEA para as áreas de serviço. E a empresa começou a trabalhar com peças CKD, trazer peças, montar aqui, devolver o produto para fora, e aí tinha que mexer na estrutura, tinha que fazer um FEMEA para garantir que a coisa ia funcionar, a fábrica que estava mandando as peças ia receber o produto montado, exigia, né, um FEMEA garantindo todo o processo. E aí eu fui chamado para fazer a implantação do processo em logística naquela ocasião. E foi bastante interessante, porque todo mundo preparado para fazer as reuniões de FEMEA. Aí eu perguntei, tá bom, cadê o fluxograma do processo? Eu preciso saber, passo a passo, o que é para a gente fazer análise de cada passo, saber o que pode dar errado. Ah, não, nós não temos o fluxograma do processo. Como não? E como é que é feito? Ah, não, é feito assim.
Aí eu fui e perguntei para o outro. Ele falou, não, não é bem assim, a gente faz assado. Aí perguntei para um terceiro, não, não é bem assim, a gente faz de outra maneira. Ou seja, cada um imaginava uma maneira diferente de fazer. E é absurdo, parece um troço assim, mas o que a gente vê isso acontecendo todo dia nas empresas, você não faz ideia. Aí eu cheguei para o sujeito e disse, não, vamos adiar o início dos FEMEAs, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear o processo e entender, eu preciso um mínimo de um fluxograma das atividades, eu não preciso das tarefas, mas eu preciso das atividades. A gente precisa discutir no FEMEA, no mínimo, atividades. E comecei. E isso acabava envolvendo várias áreas. Envolvia desde portaria, área de recebimento de materiais, área de recebimento de nota fiscal, área de recebimento de documento de entrada do sujeito na empresa, enfim. E eu comecei a fazer essa batida por todas as áreas. E acabei descobrindo, em alguns momentos, parava a produção, parava o lote de produção por falta de peça. Mas existia a peça dentro da fábrica. Só que ela não tinha sido liberada no sistema ainda. Então ela não aparecia, não podia ser comissionada, logo não poderia ser transferida do estoque para o chão de fábrica, por não ter sido comissionada. Nossa, que interessante, mas por que ela não está no sistema ainda? Ah, porque falta um documento chegar. E por que não chegou ainda? Ah, porque falta uma assinatura. Assinatura de quem? Ah, do fulano não sei das quantas. Bom, encurtando a história, eu fui descobrir que o tal do documento tinha que passar por 5 gerências, tinha que ter 5 assinaturas de uma coisa que não existe mais. Eu perguntei por que isso depende da assinatura dele se ele não atua no processo, não influencia no processo. Não, faz 10 anos que isso é feito assim. Tá, mas há 10 anos atrás você não tinha o sistema que você tem, você não tinha a forma de tratamento que você tem, você tinha 10 vias na nota que recebia, hoje você não tem, é tudo eletrônico. Eu não estou entendendo por que você precisa do carimbo de 5 áreas, das quais 2 não tem mais interferência nenhuma. Ah, também não sei, mas sempre foi feito assim. E aí a produção parada, com material dentro de casa, porque faltava um carimbo de quem não precisa carimbar. São coisas bobas. E eu fui para fazer um FEMEA para mostrar que estava tudo certo, para que a empresa pudesse fazer a coisa funcionar. Então, é bem isso que você falou. Não adianta a gente sair fazendo, não adianta sair automatizando, não adianta a gente querer tratar a ferida lá na frente. A gente tem que vir aqui atrás, conhecer, fazer todo o caminho desde o começo, encontrar onde nasce o problema e começar por ali. E geralmente são com as ferramentas mais simples, mais fáceis, mais tranquilas, são as que a gente consegue identificar isso aí. Bastante interessante. Já que entramos no assunto automatização, o que você acha dessa automatização dos processos? Além dessa questão de ter cuidado e não sair automatizando de vez. Você vê com bons olhos, não vê com bons olhos? Você vê com reticências? Né? Eu acho que tudo que é uma evolução, a gente tem que usar sempre a nosso favor, né? Mas é literalmente uma coisa que realmente eu sempre tento destacar, é tomar cuidado para não automatizar um erro, começar a criar esse senso crítico para não colocar recurso aonde não tem necessidade, porque aí parece que você está ganhando alguma coisa, e na verdade você não está. Então, eu vejo com muito bons olhos, mas eu acredito que tem que vir acompanhado de toda uma análise de projetos, e foi o que você falou, as ferramentas são as mais simples para você analisar um processo, né? Você vai lá, igual você comentou quando você saiu atrás da causa, você foi lá e fez basicamente uns 5 porquês. Então, você começa a ver que o grande pulo do gato é você fazer uma boa análise do seu problema, porque a solução em si acaba sendo muito fácil de implementar.
Talvez a dificuldade que tenha na implementação seja uma questão mais de burocracia ou de custos, né? Mas ela existe. Então, quando você faz uma análise bem embasada do problema, quando ele está bem solidificado, tudo fica mais fácil de resolver, né? E aí você tem ganho que realmente é verdadeiro, né? Você mostrou que tanto da parte do processo ou olhando ali, escutando a voz do cliente, você está conseguindo fazer essa cultura, né, da melhoria contínua. Muito bom, muito bom.